Eu espero que você tenha acordado muito bem nesta manhã de domingo, que tudo esteja tranquilo com o seu sono. Já falamos disso no primeiro bloco, porque tem uma relação entre dormir bem com sonhar bem, porque isso relaxa e deixa o corpo pronto para vencer bem as horas do dia. Eu estou aqui com uma especialista na questão dos distúrbios do sono, a Lilian Gianazzi. Lilian, você defendeu inclusive um trabalho em congresso recente, que você faz uma relação entre a melhoria da frequência cardíaca do paciente com o ajuste e o atendimento às disciplinas impostas por um tratamento de algum distúrbio do sono. E aí vem os tais dos equipamentos, né? Como é que chama isso aqui, então? Então, esses aqui são os aparelhos intraorais. Intraorais. É o tipo de aparelho que o dentista capacitado em sono pode utilizar para tratar o ronco e a apneia dos pacientes. Se eu chego lá com o problema, reclamando que eu estou roncando, qual aparelho que você me indicaria, por exemplo? Antes de tudo, fazer o exame do sono para a gente saber o que você tem. Que é aquele que atravessa a polissonografia, exatamente. Você vai dormir, né, numa clínica especializada, para a gente poder saber qual é a gravidade do seu caso. Ou seja, se você só tem ronco ou se além do ronco você já evoluiu para a apneia. E se você tem uma apneia, se ela é leve, moderada ou grave. Isso tudo fica registrado lá no Tudo a gente vai ver aparelho. No laudo quando você a gente analisa recebe. o laudo. A gente Agora, recebe. Por exemplo, eu receberia, por exemplo, vamos imaginar, um aparelho desse? Sim, como você é um paciente edentado, ou seja, que tem dentes naturais. Dente natural. Então, nós poderemos usar que esse é o melhor aparelho intraoral, que tem os melhores resultados. Deixa eu ver aqui por dentro, vou mostrar aqui por dentro como ele é. Ó. Ele encaixa aqui, nos dentes e faz o quê? Então, quando a gente encaixa esse aparelho no paciente, o paciente, para ele poder ter um bom resultado, a mandíbula dele é levada para frente. Na hora que vai dormir, então, na hora que vai dormir, ele coloca esse aparelho. Isso. Aqui e a minha mandíbula é jogada para frente, permanece assim a noite inteira. E ao jogar a mandíbula para frente, eu abro toda a garganta, toda a via aérea para o ar passar. Vamos então aos outros. No caso de uma pessoa desdentada. Desdentada. Ele vai usar esses aparelhos retentores de língua. Nós temos 2 modelos apenas. Tá, são importados, aí eles não existem no Brasil. Esse negócio aqui, então, é? São o bulbo lingual, onde a gente vai colocar a língua. Então, a gente... encaixa a língua nessa pecinha aí. O paciente aperta o bulbo na frente, ó, Brandt. Depois eu mostro esse daí, vou mostrar primeiro esse daqui. Aperta aqui, então... E coloca a língua aqui, por dentro. E coloca a língua por dentro. Isso, aí o aparelho vai sugar a língua. Vamos lá, aqui, por pressão. Ó. Então, aqui, ó, põe a língua aqui, aperta e aí fica preso na boca. Durante a noite. Ele vai dormir. Por que a língua? A língua, então, tem um elemento fundamental nessa história porque toda. A base da língua, né, pra gente lembrar, a base da língua, ela vem até aqui nessa região da garganta. Quando eu jogo a minha língua para fora, o que eu faço? Eu abro, eu permito que tenha mais espaço na minha garganta para o ar passar. Porque à noite, quando a gente dorme, a base da língua cai, porque ela relaxa, né? Então, ao jogar minha língua para frente, a mesma coisa acontece com este aparelho. Esse tem o melhor resultado, porque além da língua, eu estou jogando a mandíbula também. Então, eu abro mais ainda. Esse aqui tem um formato diferente. Ele atinge os mesmos objetivos que o outro? Os mesmos objetivos. Mesma coisa. Então, vamos ver aqui, ó. Ele é só um design diferente, porque são de empresas diferentes. Empresas diferentes. Esse aqui está à venda no Brasil ou não? Esse não. Ele vem da Nova Zelândia. Só tem lá. E esse que você mostrou inicialmente vem dos Estados Unidos. No Brasil não se produz ainda desses Esse tipo de retentor lingual, não. Tá. E se ele for específico para uma pessoa... A pessoa tem que mandar importar, por exemplo. Quando a gente vai indicar esse aparelho para um paciente, a gente tem que pedir a importação deles. E você tem indicado para muita gente assim ou não? Porque a maioria aparece com dentes, né? A maioria com dentes, tá? E a gente usa muito esses aparelhos... E quem usa dentadura, qual que pode usar? Aí é a grande sacada. Se a pessoa usa dentadura só na parte de cima e tem dentes naturais embaixo, a gente consegue adaptar esse que é o melhor aparelho. Inclusive, a primeira publicação na literatura foi minha. Nessa relação, usando esse aparelho em pacientes com dentadura. Você conseguiu fazer, então, isso com pacientes seus? Meus pacientes. Qual foi o resultado? Excelente, né? Conseguiram realmente controlar a apneia do sono, desde que tenham dentes naturais na parte inferior. Quando o paciente tem dentadura em cima, na parte superior e inferior, aí ele vai usar o aparelho retentor de língua. Ele tem um custo elevado, essa peça? Não, esses aqui são menos custosos, menos onerosos do que os aparelhos interdentais, né? Intraorais dentados.
Com o dólar no preço que está hoje, né, Branches, aí realmente fica impraticável. Criança tem apneia do sono? Criança tem apneia do sono. Como é que pode imaginar uma criança? Aliás, né, qualquer pessoa, em qualquer idade, pode ter apneia do sono. E ronco também? E ronco também. O mais interessante para vocês, pais que estão nos ouvindo, é que a criança, diferente do adulto, ela não ronca com aquele ronco desesperador. Na criança, é muito mais comum a gente ver uma dificuldade, um esforço respiratório. Aquilo já é considerado um distúrbio respiratório que deve ser tratado. E quando o pai percebe que a criança está com os dentes desgastados, o famoso bruxismo, isso pode ter relação com o ronco na infância também, ou a apneia? Pode, porque o bruxismo já tem trabalhos mostrando que ele tem uma relação com a presença de ronco. Então, as pessoas que roncam, elas podem aumentar a frequência do seu bruxismo. Então, isso pode levar ao aumento do bruxismo em pacientes roncadores, porque existe uma teoria da proteção. O paciente que ronca, ele resseca muito a garganta durante a noite. E o bruxismo, ele é o apertar dos dentes, e isso facilita o quê? Favorece o estímulo da glândula salivar, que libera saliva durante o sono. Então, você lubrifica a via aérea. Olha como o nosso corpo, como a nossa cabeça é inteligente, né? Demais, nos protege até quando a gente está dormindo. Exato. Então, essa é uma das hipóteses, mas não tem nada confirmando, batendo o martelo de que essa seja a causa da relação bruxismo e ronco. Nós acreditamos que essa seja uma hipótese muito importante. Olha, tem muita coisa importante para se falar a respeito desse assunto, não cabe tudo dentro de um programa. Daqui a pouquinho vamos falar sobre qual a melhor posição para você dormir, para que o ronco não te incomode ou incomode quem está ao seu lado. Daqui a pouquinho, até já.